O vídeo de hoje tem a ver com a dissociação de um casal madeirense e vamos também ter a oportunidade de ver uma entrevista. No espaço de um mês, já 12 madeirenses entregaram a sua carta de dissociação, desvinculando-se assim formalmente da Sociedade de Vigia. Se mais pessoas viram a caminho ou não, depende única e exclusivamente do Cristo. Esta carta de dissociação vai ser entregue hoje, dia 27 de outubro de 2024, pelas 20 horas. E as congregações que irão receber esta carta será a Congregação da Água de Mel, na Ilha da Madeira, e a Congregação Espanhola, na Ilha da Madeira. Quais são os objetivos deste vídeo? Primeiro de tudo, tem a ver com proteger a reputação deste casal. Porque as Testemunhas de Jeová não têm direito a uma audiência pública, o porquê da sua desvinculação. E, obviamente, uma audiência pública tem fundamento bíblico, mas é-lhes negado pelas regras da Sociedade de Vigia. Além de não terem direito a uma audiência pública, é-lhes também negado a presença de um advogado de defesa. E um advogado de defesa é uma exigência da Constituição Portuguesa. Por isso, a Sociedade de Vigia, com as suas regras, apenas o que fazem é anunciar o nome da pessoa e esta pessoa não é mais Testemunha de Jeová. Só que a assistência não vai saber porquê. Se foi por pecado ou se a pessoa simplesmente se desvinculou, se dissociou. E uma vez que lhes é negado isso, de informar a congregação, a reputação e moral da pessoa vai estar sempre sujeita a suspeita, porque não se sabe. Cometeu um pecado, não cometeu, o que é que foi, o que é que não foi, e obviamente a reputação do casal vai sempre ficar debaixo de análise. Isso tem que terminar. Assim, este vídeo pretende anular esse efeito nocivo para quem quer deixar a sociedade de vigia e salvaguardar a sua reputação. E o vídeo tem também como objetivo contrariar essa prática demoníaca. Por isso, antes de a sociedade de vigia aplicar a sentença localmente, já todo o público sabe. Por isso, essa sentença e a maldade dessa sentença é abortada à nascença. E podemos fazê-lo porque não tem apoio bíblico e, além disso, é uma violação dos direitos humanos e da Constituição Portuguesa. E não estamos a exagerar, porque esta acusação de ser uma violação dos direitos humanos e da Constituição de cada país não é infundada, porque a sociedade de vigia está a ser levada a tribunal em vários países por causa desta prática, que é uma prática cruel. Nós temos conhecimento, na Noruega, as Testemunhas de Jeová perderam o estatuto de religião por causa desta prática de ostracização, mas não vai ficar por ali, porque este mês saiu mais uma notícia agora no país vizinho, que é a Dinamarca, em que o ministro dos Assuntos Religiosos, o Sr. Morten, diz que o governo norueguês irá punir grupos religiosos que praticam atos extremistas na Dinamarca. E o governo dinamarquês não vai tolerar práticas extremistas no seu país. Por isso, isto não é infundado. Aquilo que nós estamos a dizer é uma violação dos direitos humanos e os países estão percebidos disso e a sociedade de vigia está a ser punida por esta prática antibíblica e desumana. Por isso, o que está a acontecer nos vários países, por todo o mundo, não tem a ver com perseguição às Testemunhas de Jeová. Tem a ver com punição a regras arbitrárias e totalitárias, regras demoníacas. Por isso, este vídeo é para contrariar essa prática desumana, que é uma violação clara dos princípios bíblicos e da Constituição da República Portuguesa, que é praticada pela sociedade de vigia. Por isso, além deste vídeo ter como objetivo proteger a reputação deste casal, tem também como objetivo deixar claro a influência que a sociedade de vigia tem tido na vida familiar. E esta ilação apenas a tirei depois da entrevista, porque eu não tive acesso às respostas que eles iriam dar, mas depois da gravação eu estive a ver a entrevista e realmente fiquei um bocadinho perplexo sobre o poder, a influência que a sociedade de vigia tem no habitat familiar. Para entendermos isto, eu pedia-vos apenas que vocês façam uma divisão de águas na vossa mente. Uma coisa é Deus, outra coisa é a sociedade de vigia. Por favor, não ponham tudo no mesmo saco, porque a sociedade de Torre Vigia não pode conter a Deus. Por isso vocês têm que fazer uma separação. Isto tem apoio bíblico. Isto faz lembrar aquilo que Salomão disse em 1 Reis capítulo 8, quando ele construiu o templo, que era a casa de Deus, conhecido como o Templo de Salomão, e ele disse que
Os céus não te podem conter. Por isso, morará Deus na terra? Então, se os céus não te podem conter, será que esta minha casa que eu estou a construir para ti te pode conter? É claro que não. Por isso, se os céus não podem conter a Deus, se a terra não pode conter a Deus, se o Templo de Salomão não pode conter a Deus, muito menos os escritórios que estão em Warwick, nos Estados Unidos, da Sociedade de Vigia. Por favor, por isso vocês façam uma distinção entre Deus e a organização humana, Sociedade Torre de Vigia. Há necessidade de fazer esta divisão para nós podermos entender o que vamos dizer a seguir. É que a Sociedade Torre de Vigia é uma empresa religiosa fundada nos Estados Unidos em 1881. E, por favor, não fiquem chocados com esta expressão empresa religiosa. Porque as próprias publicações admitem que a Sociedade Torre de Vigia é uma empresa. Só que não usa a expressão empresa, usa a expressão corporação. Isto pode-se ver em várias publicações. Eu vou citar apenas um exemplo no Anuário de 1985. Para dar à organização uma representação legal, estabeleceu-se uma corporação não lucrativa com o nome de Sociedade Torre de Vigia. Por isso, a Sociedade Torre de Vigia é uma corporação. O que é uma corporação? Basta irmos ver um dicionário online, vamos ao Wikipédia e vamos ver a definição de corporação. E corporação, diz aqui, em linguagem popular, corporação é um corpo em ação. Isto é um modo de se referir a grandes empresas ou ainda a organizações. Por isso, uma corporação é uma grande empresa. E conforme diz o anuário, a Sociedade de Vigia é uma corporação. Isto é uma grande empresa, só que na vertente religiosa. E ela foi fundada em 1881. Estamos claros? Então, esta empresa religiosa, Sociedade de Vigia, está introduzida no laço mais estreito que existe na esfera humana, que é a relação matrimonial. Esta empresa religiosa, esta corporação religiosa, ocupa um lugar que não tem direito. Mas como assim? Mas como é que a Sociedade de Vigia está introduzido no habitat familiar? Sim, a Sociedade de Vigia conseguiu fazer isso de forma gradual, de forma insidiosa, sorrateira, de forma imperceptível, sem dar muito alarido, e consegue entrar no habitat familiar e moldar decisões, até as decisões mais íntimas. Esta empresa, o espírito da JW.org, este espírito, conseguiu marcar presença na vida familiar. Ela tem voz na vida familiar. É a voz que soa mais alto. É como que num governo haver maioria absoluta. Por isso, a JW.org, a Sociedade de Vigia, tem maioria absoluta no casal, porque é esse espírito JW.org que unifica o casal. E nós já vamos já vamos responder a isso. Como é que unifica o casal? Mas é isso que acontece. Tanto que quando a JW.org, a Sociedade de Vigia, é questionada no casal, o elo matrimonial começa a tremer. Isto é verdade. Como é que isto acontece? Como é que o espírito da Sociedade de Vigia conseguiu unificar o casal e moldar o comportamento do casal? Vocês sabem qual é o texto bíblico mais marcante num discurso de casamento na Sociedade de Vigia? Há vários, né? Mas um deles vocês conhecem muito bem, que é Eclesiastes 4:12, que fala do cordão tríplice, que um cordão tríplice não pode ser rebentado facilmente. Conhecem esse texto? Cordão tríplice. Então o que é que representa o cordão tríplice, segundo esta interpretação? E correta, né? A meu ver, pelo menos. Temos o homem, temos a mulher, e depois temos um cordão tríplice que unifica homem e mulher, que é Deus. E muito bem. E realmente Deus, quando está presente no casal, então o casal fica fortalecido. Só qual é o problema que se coloca aqui? É quem representa Deus na Terra. E é aqui que entra o cenário. A voz de Deus na Terra, segundo a Sociedade de Vigia, são eles.
Por isso, Deus na Terra é a Sociedade de Torre de Vigia. E então a Sociedade de Torre de Vigia, essa empresa religiosa, essa organização de Deus na Terra, é o elo entre marido e mulher, é o cordão tríplice entre marido e mulher. É isso que unifica o casal. É a organização Sociedade de Torre de Vigia. E notem que nós somos programados de forma subliminar a adotar este conceito, sem nos apercebermos. É o que se chama programação neurolinguística. A língua, a magia da linguagem é usada para programar o nosso subconsciente. E nós às vezes adotamos conceitos, comportamentos, ideias e direções por causa da programação que foi feita no nosso subconsciente. Como é que isso é feito? Pela repetição de ideias. Eis a razão de quando nós assistimos uma reunião de sentinela, nós temos ali 20 ou 20 e tal parágrafos, porque aquilo é feito de G3, a pessoa apenas ouve a leitura, comenta de acordo com o parágrafo a seguir. Não há tempo para mais nada. Isto é feito semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. Por isso nós assimilamos como verdades no nosso subconsciente aquilo que nós ouvimos de forma repetida. Isso chama-se programação neurolinguística. Então, como é que a Sociedade de Torre de Vigia conseguiu, por meio da repetição, ser introduzido na nossa maneira de pensar? E, ao introduzir-se na nossa maneira de pensar, entra no nosso círculo familiar. Notem apenas um exemplo de como Eclesiastes 4:12, em que Jeová é o cordão tríplice, é substituído pelas atividades da empresa religiosa jw.org. Vamos ver um exemplo, a sentinela de 2013, 15 de setembro, página 27, no parágrafo 9, diz assim: quando o casal é pioneiro, isso fortalece o cordão tríplice do casamento. Eclesiastes 4:12. Madeleine, que serve como pioneira com o marido, explica: eu e o meu marido passamos tempo conversando sobre como foi o nosso dia no ministério ou sobre algo que lemos na Bíblia e que podemos usar na pregação. A cada ano que passamos juntos como pioneiros, ficamos mais próximos um do outro. De modo similar, Trishna diz: nós dois nos concentramos em não ficar endividados, então não brigamos por causa do dinheiro. Por termos a mesma programação de serviço, ficamos bem envolvidos nas revisitas e estudos bíblicos de cada um e assim nos ajuda a ficar mais achegados um ao outro e a Jeová. Vocês notaram, isto é lido, isto é assimilado, ninguém pensa no que está aqui, mas se vocês notarem, está aqui a substituir Deus, Jeová, por atividades da empresa religiosa Sociedade de Torre de Vigia. Porque se não notem, serviço de pioneiro, ministério, pregação, juntos como pioneiros, a mesma programação de serviço, envolvidos nas revisitas e estudos. E esta atividade ministerial, esta atividade da Sociedade de Torre de Vigia, nos torna mais achegados um ao outro e ao cordão tríplice, ao terceiro cordão, Jeová. A atividade desta empresa, Sociedade de Torre de Vigia, fundada em 1881 nos Estados Unidos, esta atividade de promover a expansão da Sociedade de Torre de Vigia por todo o mundo e propalar o site jw.org é associado a Jeová, ao cordão tríplice. Por isso, Jeová está a ser substituído aqui por atividades da Sociedade de Torre de Vigia. Mas notem, não é Jeová que está no casamento, é o espírito da empresa religiosa jw.org que está no casamento. Porque esta ideia que é repetida pela Sociedade de Torre de Vigia pode ser também repetida pelos mormons, pelos adventistas, pelos protestantes. Todos eles têm o mesmo direito de afirmar que as suas atividades religiosas são a obra de Deus no casamento. Mas não é isso. Não é assim que funciona. Vocês estão a notar como é que é usada aqui a Bíblia e a repetição em reuniões para tentar substituir o papel de Jeová, do Espírito de Jeová na pessoa, por atividades, por programações, por agendas. Por favor, isto é feito para alavancar uma empresa religiosa. Por isso usa-se a Bíblia, textos bíblicos e a repetição para alavancar, para
programar o comportamento dos casais. Então, a sociedade de televigia consegue entrar no seio familiar e introduzir que essas atividades são apenas o terceiro cordão da vossa união. Somos nós. São as atividades que nós programamos. Isso é o terceiro cordão no vosso casamento. Anotem, a Sociedade de Televigia é a organização religiosa mais culpada de violar o mandamento: não invoques o nome de Deus em vão. Porque eles estão a usar o nome Jeová para alavancar atividades empresariais, de espalhar e propalar o site jw.org. Estão a usar o nome sagrado. É a organização mais culpada de violar este mandamento. Não invoques o nome de Deus em vão. Por isso, eu não tenho dúvidas, obviamente é uma interpretação particular, que a sociedade de vigia vai ter um julgamento muito severo. E nesta organização se vai aplicar as palavras de Cristo: não fizemos tantas obras em teu nome, nunca vos conheci. Resumindo, o espírito JW é o espírito que está a unificar o casal. Isto é bom ou mau? Quando o espírito JW unifica o casal, é o terceiro cordão na união matrimonial. Então, desta forma, a sociedade de televigia passa a ter voz no seio familiar. Qual é o problema disto? É que quando a JW é questionada no casal, então o elo matrimonial é questionado e muitos desses elos matrimoniais se rompem. Eu não sei se vocês têm ideia de quantos casais já se deixaram devido à organização. Vocês têm ideia de quantos casais já se deixaram por causa da organização? Quando um dos membros do casal, seja homem, seja mulher, questiona a sociedade de vigia, notem, não está a questionar Cristo, nem está a questionar Deus, mas está a questionar o espírito empresarial da JW.org. Quando isso acontece, o elo matrimonial se rompe. Porquê? Porque é o espírito da sociedade de vigia que unifica o casal. Quando esse elo, esse cordão é questionado, então o casal se separa. É isto que tem acontecido no seio da sociedade de vigia. Vocês têm ideia de quantas famílias foram divididas por causa das regras da organização? Vocês têm ideia? Por causa da regra antibíblica da ostracização, desassociação e ostracização. Vocês têm ideia de quantas famílias hoje estão divididas por causa disso? Pais que não falam aos filhos nem às filhas. Filhos que não falam com os pais, não falam com a mãe nem com o pai. Irmãos que não se falam por causa destas regras demoníacas da sociedade religiosa. E de para mais são regras mutantes, que mudam de acordo com as circunstâncias. A Sociedade de Teologia é uma empresa religiosa que ocupa um lugar que não tem direito no matrimónio. E sabem, eu cheguei a esta conclusão depois desta entrevista, porque eu não tive acesso às respostas que este casal deu na entrevista. Eu tirei esta ilação depois. E vocês vamos ver a entrevista e vejam como que a união deste casal tremeu. E tremeu porquê? Eu fiquei a pensar depois da entrevista. Mas olhem para esta entrevista. É uma entrevista de um casal que não tem muitos pormenores, não. É cândida, é honesta, é transparente, sem qualquer tipo de outros objetivos. Mas o que me saltou à vista foi isto: o papel que a sociedade de vigia tem no seio familiar. Vejam a entrevista. Então, Vitor Hugo e Verónica, primeiro de tudo, vocês merecem um elogio pela vossa coragem, dar a vossa cara, né? A dar a vossa voz e contar a vossa experiência, para que mais pessoas possam então perceber o que é que se poderá estar a passar com pessoas que estão dentro da organização, pessoas que despertam e resolvem então sair. As pessoas na Madeira conhecem-vos bem, mas há outras pessoas aqui no continente que poderão tirar muito proveito da vossa experiência. Vítor, tu és de onde? Natural de onde? Sou do Funchal, da Ilha da Madeira. Sim. Funchal, ok. Verónica, tu és de onde? Eu, do Porto Santo.
Ilha do Porto Santo. Ok, Madeira. interessante. Ok. Ok, vocês estão na casa dos 30, 40 anos. Muito bem, à volta dos 40 anos. Ok, por Sim, isso à já, volta dos 40. já é um Exato. casal maduro, não é? Vocês Já. não têm filhos? Não, 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 não. 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 Está bem. O vosso contacto com a organização, quando é que começou? Vítor, tu foi com tua mãe, não é? Não, sim, foi com a minha mãe, sim. A minha mãe começou a estudar quando eu tinha à volta de 4 anos, assim. Os meus 6 irmãos, também tiveram um estudo bíblico na altura, com algumas irmãs da congregação, mas na chegada da adolescência saltaram o barco. Ok. Saltaram o barco. Quem continuou foi eu e a minha irmã mais nova, porque éramos os mais novos. Todos os meus irmãos são muito mais velhos do que eu. E pronto, sim, foi aquilo que a minha mãe nos ensinou, foi aquilo que fomos seguindo. Ok, está bem. Isto nos anos 90, correto? Sim, nos anos 90, sim. 90, coisa de 30 anos, 30 e poucos anos. Sim. Ok. E tu, Verónica, quando é que tiveste contacto com a organização de Sociedade de Vigia? No meu caso foi através do meu marido, do Vitor. Então, Foi através do Vitor porque nós os dois, eu tinha interesse na altura que nós namorávamos, tinha interesse de ver o canal de História, que às vezes dava aqueles programas sobre a Bíblia, e eu comentei isso uma vez ao Vitor. E ele perguntou-me se tinha interesse em estudar a Bíblia e disse: Olha, sim, pode ser. E então, a partir daí, comecei a estudar com as testemunhas de Jeová. ok, então foi o Vítor, de certa forma, a educação que ele teve como testemunha de Jeová, que passou depois para ti em Porto Santo, não é? Exato. Uhum. Ok, tudo bem. Isto, tu entraste em contato com a organização Sociedade de Vigia em 2000 Penso que 2009, 8, Não, 9, 2008, 2008. 2008. Sim, 2008, Uhum. sim. estudaste a Bíblia, batizaste, certo? Sim, exato, exato. Em 2000 Por volta de 2011, ok. 2010, 2011. Então foste membro da Sociedade de Vigia durante 13 anos, mais ou menos, não é? Uhum. Exato. Ok. Uhum. Serviste como pioneira também, disseste-me que Sim, pioneira regular, foi. em Porto Ah, Santo. sim, exato, exato. Ok. Foi, foi durante uma altura que não tinha trabalho, estava a receber o desemprego, por isso podia fazer de pioneira. Aproveitei esse tempo na altura. Muito bem, então esse foi o vosso início e o Uhum. vosso contacto como testemunhas de Jeová. O Vítor vem de família e tu foi por meio do Vítor. Ok. Obviamente, estar dentro da Sociedade de Torre Vigia, há vantagens, há benefícios. Eu presumo que vocês também concordem com isso. Vítor, viste algum benefício em. Sim, alguns benefícios, não se envolver em guerra, não tomar por agências partidárias, políticas, não entrar por beberrice, não utilizar linguagem ultrajante, até respeitar o próximo em si, até contribuir com as autoridades, respeitar as autoridades no seu dia a dia. A questão da higiene e da importância, a roupa que se usa, que deve mostrar alguma modéstia, coisas desse género, sim. Então, vês aí benefícios morais, comportamentais. Sim, 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 sem dúvida. Não vou ser hipócrita de estar a dizer que tudo é mau lá dentro. Não, não, tem coisas boas, sim, tem coisas boas. Ok. É até mesmo, muitas das pessoas que às vezes que vão à obra da pregação, até vão de boa vontade e até vão na ajuda até de ajudar outras pessoas. É de boa vontade que elas vão, mostram amor para com outras pessoas, até algumas. Sim, subscrevo. Sim. Verónica, vês algum benefício em teres servido na Sociedade de Vigia? O benefício que eu vejo foi de aprender a como manusear a Bíblia, ler a Bíblia e saber entendê-la, neste caso. É o benefício que eu vejo. A forma de estudar, de pesquisar. Exato, exato. Tudo isso a pesquisar.
Yeah, Sim. E o facto de também haver treinamento, fazias designações de estudante, certo? exato, sim, é verdade. Não é? Aquilo parece que Sim, há anos tínhamos que pesquisar, tinha que pesquisar no site da organização aquilo que ia representar Ok. na tribuna com ele. Sim, sim, isso sem sombra de dúvida, prepara as pessoas para fazer uma abordagem, né, Uhum. com o seu próximo. Sim. Uhum. Coragem para falar em público, por aí fora. Sim. Por isso Sim. há benefícios, né? Ok. Então, vocês pertencem à cidade de Boa Vigia durante esse tempo, 13 anos, mais ou menos. Uhum. Eh, Obviamente, hoje, vocês pensam um bocadinho diferente. O que é que vos fez mudar a vossa maneira de pensar com relação à sociedade de Torre Vigia? O que é que vos fez despertar? Vítor? Não, eu posso dizer que sempre segui a Bíblia. Tive alguns anos sem estudar a Bíblia. É claro, na minha adolescência, depois, uns anos mais tarde, voltei a estudar, assim, mas sempre tive algumas dúvidas, realmente acerca de algumas profecias, como a geração sobreposta, entre outras coisas. Uma das coisas que fazia mais vezes muita assim, confusão era o amor que nunca acaba, o amor ao próximo, mas que esse amor ao próximo se torna um não amor quando a pessoa decide abandonar a organização e passa a ser um amor à organização, não a outra pessoa, não a Deus, é uma devoção exclusiva quase aquilo. Fez-me confusão. Outra coisa que me fazia confusão também era uma religião que se diz detentora da verdade, ensinar umas coisas e depois estar tempos a tempos a mudar o entendimento. Hum. As novas luzes, ok. Sim, sim, as novas luzes. E outras coisas mesmo, como são, o número de participantes do pão e do vinho estar a aumentar todos os anos, quando deveria ser completamente ao contrário. Devia estar a diminuir e não aumentar. Ok. Então falaste aí da geração sobreposta, não é? A geração de Sim, sim, 14, devia ter sim, terminado nos anos 80, 90, e então vieram exato. com um novo entendimento, não é? Da geração sobreposta. O amor condicional, ou seja, a nossa amizade depende da nossa obediência à organização, é isso, não é? Sim, exatamente, sim. Exatamente. É só para o público depois entender, por isso é que estamos a repetir. Ok, amizades condicionais. Eu sou teu amigo enquanto fores leal ao coro governante. Essa é a ideia, né? Sim, exatamente, sim, essa ideia, sim. E as novas luzes, né? Constantes novas luzes, novos Sim, entendimentos. sim, é constantes novas luzes, sim. Ok. E no teu caso, Verónica? Pois, no meu caso foi começar a notar nas redes sociais que as testemunhas de Jeová estavam envolvidas em pedofilia. Hum. E eu fiquei a pensar, caramba, nós vamos à casa das pessoas, praticamente estamos lá a criticar os católicos que são pedófilos, ou a religião católica, no seu melhor entender. São pedófilos e sai esta notícia bomba que as testemunhas de Jeová estão envolvidas em pedofilia e disse, tenho que averiguar como é que é isto. Então fui averiguar e realmente é verdade. E disse, mas isto não pode ser. Somos uma religião verdadeira, como é que isto pode acontecer? Sim. Não poderia. Escândalos, né? A seguir à Igreja Católica, Uhum. presumo que as testemunhas de Jeová sejam a religião com mais casos de abuso de menores. É, Conforme disseste, para mim que é estranho, né, que isso esteja a acontecer. Não, não estou a imaginar a congregação do primeiro século, os apóstolos a serem acusados de pedofilia, né? pedofilia, pois, exato. E não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mas pelo menos dois membros do coro governante foram acusados de abuso de menores. Sim, 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 já. Nos anos 2000 e qualquer coisa. Uhum. E outro também tinha tendências homossexuais. E um último, que é o António Morris, que já levou um pontapé no traseiro, Uhum. foi acusado de ser permissivo no tráfico sexual na congregação.
que tinha a ver com uma família que estava a ser vítima de abuso sexual, ele fechou os olhos. Por isso, Verónica, o que estás a dizer é um facto, sim, um facto. Isso, como é que isso chegou à tua mente? Porque o Vitor disse-me que tem uma irmã na Austrália, foi por aí, não é? Sim, sim, sim. A minha irmã que está na Austrália, que já, ela já deixou já há alguns anos, até que ela está lá na Austrália, eu vi uma notícia que era, que era no site da JWR a falar sobre esse tema, e então comentei qualquer coisa sobre a minha irmã. E a minha irmã então disse que lá era o que mais se falava lá na Austrália, era esses casos, e que as pessoas, muitas vezes ao sair lá na obra da pregação, até já sentiam vergonha de ir mesmo à pregação e ir de porta em porta, por causa que estavam envergonhadas devido a esses escândalos que estava a haver lá, até mesmo na zona onde ela vive, lá na Austrália. Pois, isso foi em 2015, salvo erro. Até mesmo um membro do corpo governante foi interrogado, que é o Jeffrey Jackson. Isso não foi negado, não é? Ele admitiu em público que é um problema, está no seio da sociedade de religião. Quer dizer que a tua irmã, a Testemunha de Jeová, está na Austrália, correto? Sim, 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 Está correto. inativa, né? Está inativa, Sim, né? sim, E ela que passou essa informação e tu passaste à sim, Verónica. sim, sim, exatamente. Isto ia até sendo que a minha irmã é extremamente estudiosa e ela jamais ia me dizer alguma coisa que não tivesse a certeza. E como ela está lá mesmo na Austrália, ela não era capaz de estar a mentir só por dizer, só porque sim. E então eu decidi averiguar, e quando consegui averiguar, até mostrei à Verónica e disse: "Pá, mas já viste o que é que se está a passar lá e está assim?" Então é quando começamos a ver mais informação, notícias, outras coisas, até à volta do mundo. Sim, sim. Sim, eu lembro que isso quando aconteceu, eu assisti a isso em 2015. Eu estava em Porto Santo. E vocês também estavam em Porto Santo. Vocês também lá estavam nessa Sim, na altura. altura. Sim, sim. Uhum. Vocês só vieram para o Funchal 2019. Não, 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 18, 18, 18. 18. 18 é que vocês foram para o Funchal, ok. Sim. 2015 eu também ainda lá estava e foi nessa altura que eu assisti. Foi cerca de 8 sessões de 3 horas cada uma. Assisti àquilo tudo e Uhum. eu fiquei perplexo. Na altura não percebi, ainda não conseguia conjugar as peças. Mas o que é que se está a passar? Então, mas como é que um membro do corpo governante está aqui a ser envergonhado em público, nem sabe responder a perguntas, nem. Mas o que é que está a passar aqui? Na altura não percebi, guardei e hoje ligo as peças e percebo que aquilo é um problema não da Austrália, mas que está a varrer o mundo inteiro, né? E nos Estados Unidos Exato. aqui então é um caso que é 20 e tal mil casos de abuso de menores, só nos Estados Unidos. Ok. Então foi isso que te fez despertar, né, Verónica? Sim, sim. Ok. Eh, Agora, depois de vocês terem passado esses 13, 14 anos dentro da organização Cidade de Vigia, vocês agora saíram, né? Saíram e conseguem fazer um balanço, né? Isto é, vocês tiveram benefícios, sim, vocês já o mencionaram, mas obviamente que preço pagaram, né, por esses benefícios? Há sempre um custo-benefício, né? Benefício, qual foi o preço que pagaram? E que balanço é que vocês fariam da vossa experiência dentro da sociedade de vigia? Benefícios e o custo. Vítor, que balanço é que tu farias sobre a tua experiência dentro da sociedade de vigia? Sim, eu não, olhando para trás, como eu já disse e volto a referir, nem tudo foi mal. Ajudei a corrigir coisas na minha personalidade, até mesmo no meu casamento, e até mesmo entre outras coisas. Mas referente à parte negativa sim, o meu casamento teve mesmo pelas pontas, teve mesmo pelas pontas. Porque depois a minha esposa passou-se a dedicar quase 100% à organização e era só a organização. Era só mesmo a organização, não havia outra coisa. Não havia a minha família, não havia a família dela. Depois começa a haver os conflitos, começa a haver os problemas, até mesmo económicos, porque seguimos uma organização dos Meios de Vai, é uma organização que ensina a pobreza, ensina a pobreza, não ensina a pessoa a ser próspera com nada. Promove a É pobreza, apenas. né? Hum? Promove a pobreza, é isso? Sim, sim, promove a pobreza, não estudar, não ter um curso superior, não ter o melhor ordenado
para poder dar melhores condições no seu casamento, ter uma vida melhorzinha, com melhores condições. A pessoa fica um bocado restrita a aceitar outras ideias. E pronto, as coisas não estavam bem, nem economicamente, nem nada, porque era um casamento baseado no corpo governante. Já nem sequer estava a ser nem minha, nem dela. Era só, era reuniões, era pregação, era isto, era aquilo. E o resto estava a ficar todo para trás. Ok. Então, Agora, neste momento, desde que deixamos a organização, claro, estamos muito melhores. Estudamos a Bíblia na mesma, mas só que não seguimos uma religião. Os nossos pensamentos agora são baseados até mesmo na Bíblia, mas não têm um viés político, não têm um viés com outras intenções, com um viés humano, com um viés de homens. A Bíblia é uma coisa, uma organização composta por homens e que dita regras, como é que se deve ver, o que é que se deve fazer, o que se deve ver. Tudo o que está na Bíblia é mais do que suficiente para não ter que seguir viés religiosos de pessoas. então, só lembrando, tu mencionaste que a organização ajudou no casamento no sentido de citar princípios bíblicos que ajudam no Exatamente. casamento, ok? Tu vês benefícios disso. Amar a esposa, como a ti próprio, por aí fora, e outras normas comportamentais. No entanto, notaste que ao mesmo tempo prejudicou o teu casamento, porque a organização é colocada à frente do casamento. Exato, exato. Ok. Verónica, o que é que tens a dizer sobre isso? Qual é o teu balanço, custo-benefício de teres pertencido e agora de teres abandonado? Que balanço é que tu fazes sobre a tua vida nesses últimos 14 anos? Realmente, o benefício foi ter aprendido a estudar a Bíblia, a saber os conselhos da Bíblia, tudo isso. Mas a negatividade, como o Hugo já referiu, teve a ver com o nosso casamento, que eu punha demasiado a organização à frente do nosso casamento, ou seja, era reuniões, pregação, e punha de parte o meu casamento. E isso afetou-nos muito. Chegamos até a falar sobre divórcio várias vezes, até que pronto, decidimos sair da Madeira e vir para cá. E tudo muito melhorou e pronto. E também o Vítor, enquanto estávamos na Madeira, pôde ter a oportunidade de estudar, coisa que eu, na minha mente, enquanto estava na organização, queria impedi-lo de fazer isso, porque a organização ensina, não deves tirar curso superior, não deves ir para a escola, não deves fazer isto, não deves fazer aquilo, mas pensando do modo de agora, está errado o que eles ensinam. Ok. Basicamente, está errado. Porque Ok. se queremos uma vida melhor, temos que estudar para isso. Por ser escola, claro, qualquer religião incentiva a escola, o curso superior é que não é? Uhum. E tu então, houve uma altura em que entraram em conflito de ideias e tu puseste a organização à frente do casamento, é isso? Tu Sim, chegaste a falar em divórcio ao teu marido, né? Que sim, não ias trocar a organização pelo casamento, é isso? sim, exato. Ok, isso tem acontecido com muitos casamentos. Assim que a Uhum. organização é posta em causa, o marido ou a mulher largam o casamento por causa da organização. Isso, infelizmente, tem acontecido. Exato. Como Jesus disse, hum, não separa o homem, não é? O casamento foi feito para o homem não separar. Deus E uniu, neste não caso, separa o homem, né? exato. Uhum. E eu penso, a organização não deve separar o casamento. É. Ok, Ou sim, seja, sim. não devemos colocar a organização à frente do nosso casamento. Exatamente. Lá está, vocês nem estão a falar de Deus ou de Cristo, não é? Porque é bom que quem está a ouvir isto pense que eles não estão a falar em Jeová, não estão a falar em Cristo, estão a falar de um organismo montado por homens que não deve estar à frente do casamento. Porque na ideia de uma testemunha de Jeová que vai ver isto é, pronto, mas Deus está à frente, quem tiver mais afeição pelo marido, ou pela filha, ou pelo pai do que por mim, não é digno de mim. Mas não estamos a falar de Cristo, estamos a falar Uhum. de jw.org, Exato, né? exato. É bom deixar isso bem claro, né?
Ok, a organização à frente do casamento. E tu sentiste que até mesmo além do teu marido, achas que sacrificaste a tua vida familiar, sei lá, com pai, mãe, irmãos? Sim, praticamente deixei de falar com eles, porque estava sempre a dizer a eles, à minha família, como queria muito que eles vivessem para sempre, que é isso que a organização ensina, como é óbvio. Ahm, Queria muito que eles vivessem para sempre e que estudassem também comigo a Bíblia, porque eu sou a única, era a única na minha família, neste caso. E por fim, como eles não me ligavam, minha- deixei de falar com a minha família, com o meu pai, com os meus irmãos, já Não, bastante. não falava tanto como falava antes. Sim. Uhum. Sim, isso é um comportamento padrão. Geralmente, dentro desta organização, corta-se os vínculos, familiares e é uma forma de manter as pessoas dentro da bolha e depois é mais difícil sair porque já não tem laços lá fora, nem com a própria família. E isto Uhum. está bem montado, sim, está muito bem montado. Ok, agora, uma vez que vocês já tomaram essa decisão de abandonar a organização, vou entregar a vossa carta de dissociação amanhã, não Uhum. é? Eh, Muito bem. Agora que vocês estão fora, porque mentalmente vocês já saíram, espiritualmente já saíram, formalmente vão sair amanhã, no domingo, certo? Uhum. Ok, Exato. então vocês podem como que fazer tipo um zoom out, né? Tipo o Google Maps, nós fazemos um zoom out e conseguimos Sim, sim. situar-nos no tempo e na história. Espera aí. Como é que vocês se sentem hoje, depois dessa decisão que vocês tomaram? Agora que já conseguem ver de longe onde estavam, Uhum. zoom in, zoom out, como é que vocês se veem hoje, Vítor? Então, como é que eu me vejo hoje? Vejo-me livre de poder pensar por mim próprio. Poder pensar por mim próprio. Sem ter alguém a dar as regras de como é que tive de fazer tudo e mais alguma coisa. E não é por eu ter deixado de seguir aquelas regras que eu deixei de ter uma boa cidadania na sociedade. Uhum. Então, de certa forma, tu falas em liberdade de pensamento, não é? Não é libertinagem, liberdade de pensamento, não é? Não, liberdade de pensamento, sim. Exatamente. Porque tu notavas isso, que de certa forma estávamos condicionados a pensar como um grupo, isto é, mentalidade colmeia, sentias isso? Porque Sim, tu sim, sempre pensaste um sim. bocadinho fora da caixa, porque eu conheço-te, né? Porque chegámos a falar, chegámos a ter contacto em Porto Santo, e tu sempre pensavas um bocadinho fora da caixa. E esse pensamento fora da caixa, achas que é bem visto dentro da organização ou não? Não, é bem visto dentro da organização, desde que não fira as leis e as regras que são Ok, impostas. Desde que não fira, mas se não tiver a ver diretamente com aquilo, não existe problema. ok, muito bem. Então, tu de certa forma achas que hoje podes ser um indivíduo no meio de uma sociedade, ou seja, tu tens a tua identidade própria, tens a tua impressão digital e não é condicionada por um padrão de pensamento coletivo. Sim, exatamente, sim. Tu tens essa liberdade, sentes essa liberdade. Sim, sim, já não vou ao aniversário de uma pessoa, do aniversário de uma pessoa, com aquela ideia que estou fazendo alguma coisa de Ok, errado. ok. Lá está, o tal livre-arbítrio que Jeová nos deu para podermos exercer o nosso eu, né? A nossa identidade. Sim, ok. E tu, Verónica, como é que te sentes hoje, depois de teres sido liberta dessa doutrinação e controle mental? Como é que te sentes hoje? Sinto-me livre. O meu casamento está melhor, muito melhor. Estamos mais unidos e não deixo de ler a Bíblia ou de fazer as minhas pesquisas. Até por isso tenho feito as minhas pesquisas através da internet, como é óbvio, no Google, um, entrevistas entre outras pessoas que são estudiosas da Bíblia também, historiadores, um, pessoas que são entendidas
na língua hebraica e que sabem o que estão a traduzir, o que está escrito nos papiros, não é? E sabem traduzir bem para a linguagem, para a nossa linguagem dos, e para mim faz mais sentido essas ideias que essas pessoas têm, e claro que vou pesquisar na Bíblia que tenho online, que não é das Testemunhas de Jeová, é outra Bíblia, e é aí que faço as minhas pesquisas e chego às minhas conclusões. Ok, não te sentes condicionada, por exemplo, a procurar informação em enciclopédias bíblicas. Não sentes Não, ali nenhum tormento mental, não? não, não, não. Porque Eu acho que geralmente. toda a gente devia fazer. Exatamente. Exatamente. Porque Uhum. geralmente a sociedade de Torre de Vigia vai, desculpa a expressão, mamar nas tetas de eruditos para depois ter matéria-prima para consumir e partilhar com outros. Só que é filtrada. Por isso É. nós podemos fazer pesquisas em enciclopédias que estão disponíveis e sentes essa liberdade, é isso? Sim, sinto. Não é só como antes fazer só pesquisa. Por exemplo, se tinha alguma dúvida em algum versículo bíblico, só fazer pesquisa na JW. Não. Devemos também pesquisar outras Outras fontes. enciclopédias, outras fontes. Exato. E tens algum problema de fazer perguntas? Não. Levantar questões? Hum. Porque geralmente é isso que acontece dentro da Seattle Vigia. Quando nós temos alguma dúvida, Uhum. um questionador às vezes é encarado como fraqueza na fé, né? Tem fraqueza na fé. Eu presumo que não será por aí, né? Não será por aí. Muito bem. Isto é uma entrevista breve, né? Isto é apenas para passar a ideia de quem é o Vítor Hugo e a Verónica e o porquê de terem abandonado. Ok. Que incentivo é que tu davas, Vítor, para as pessoas que ainda estão dentro do controle mental da sociedade de Torre de Vigia? Olha, que despertem, que pesquisem, que tenham um pensamento crítico e que tenham um pensamento que questionem também e, e que vejam se realmente se a organização tem a tal verdade, mas que pesquisem por elas próprias. Acho que Ok. sim, e também que existe mais vida fora da sociedade de tecnologia, existe mais mundo, existe mais ideologias, existe mais ideias, existe outros pensar, existe muito mais do que aquilo que apenas se vê lá dentro no mundo. Eu gostei da frase que tu usaste, existe vida fora da Sim, sociedade. existe vida, sim, exatamente, sim, existe Às vida. vezes pensamos que sair, ficamos completamente perdidos, é isso? Não, realmente existe essa ideia de que quando abandonam a sociedade de tecnologia, as pessoas vão para o pior. Não, tem que conhecer de imensa gente, tanto aqui na Holanda, que assim, que já foram anteriormente pertencentes do grupo da Sociedade de Teologia, e não vi nenhuma delas uh, pior do que estava quando estava lá dentro. Não, até pelo contrário, até vejo pessoas mais alegres, pessoas com mais objetivos na vida e com menos mentalidade negativa, porque a sociedade de teologia implanta nas pessoas muito pesar, muita culpa, muita tipo vingança, muito, Torna a é carga muito pesada. pesar, é muita carga emocional em cima da pessoa. Tu notas a política do medo promovida, é Sim, isso? a política do medo, Uhum. sim, sim, a política do medo, sim, sim, sim. Sem Sim, qualquer dúvida. eu ia dizer política do medo do Armagedon e política do medo de ser desassociado. É Ok. isso que implantam. Lá está a desassociação, é a morte social da pessoa, e depois, como não há elos cá para fora, nós até cortamos os elos com a família, quer dizer, depois sentimos ali um bocadinho fora de contexto de pedir a mão a quem nós largamos, né? É. Eh, Pronto, e lá está. E isso condiciona a nossa saída e preferimos ficar presos dentro da bolha até que a morte nos leve. Ok. Uhum. Sim, isso acontece. Então é um incentivo que o Vítor deixa. No teu caso, Verónica, tens algum incentivo em particular que queiras deixar, principalmente a irmãs que te conhecem, né, na Madeira, em Porto Santo? Portanto, também.
É o incentivo de também elas, todos no geral, fazerem as suas pesquisas, não pesquisar somente na JW, mas pesquisar também nas enciclopédias e etc. Ouvir outras opiniões acerca da Bíblia, porque são opiniões de estudiosos que estudam da Bíblia. Ouvir essas opiniões, ter outras ideias, tal como o Vitor disse, e, e pronto, e tentar resolver os problemas familiares como eu resolvi o meu com o meu marido. Agora estamos melhores. E é assim, não deixei de ler a Bíblia, nem de acreditar em Deus, em Jeová e em Jesus, principalmente, mantenho a minha fé neles, como é óbvio, e pronto, é assim. Sim. Fizeste-me lembrar agora um texto de Eclesiastes sobre o cordão tríplice, né? O cordão tríplice é o homem e a mulher. E o triplo, o terceiro cordão, geralmente é a organização, né? Pronto. Exato. E isso é um problema, porque quando o casamento é unido por uma organização, Uhum, o marido ou a mulher põe em causa a organização, acaba o casamento. uhum. Isto não pode acontecer. E é isso que estava a acontecer, era. Isso não pode acontecer. E eu só peço salientar também que deixamos a organização com imensa satisfação, não chateados, não com o sentimento de vingança, não com isto, não com aquilo. Estamos extremamente satisfeitos com a saída e mais felizes do que éramos antes do que quando estávamos lá dentro. Porque existe a ideia que quando saímos de lá passamos a ser tristes na vida, sem alegria. Não, é completamente ao contrário. Extremamente satisfeitos com a nossa decisão. Libertos, como com um pássaro que saiu da gaiola. É, sim, exatamente. Sim. Ok. Diz, Depois, diz. assim de até de mencionar Hum. que nos nossos problemas, enquanto estávamos pronto, na organização, nossos problemas pessoais, eu cheguei a falar em divórcio, até. Sim, sim, sim. Nós já tínhamos falado disso, não Não, não, tens? Depois nós em fazemos divórcio. um pouco da imagem do vídeo e vamos. Já tínhamos falado Ok. disso. Mas ficou enfatizado. Se ela já falou, fica enfatizado. E é isso que acontece. É isso que acontece. Assim Yeah. que um dos membros põe em causa a organização ou o coro governante, o casamento acaba. Uhum. É. Ainda bem que não aconteceu com vocês, porque aconteceu com muito boa gente. Né? E lá está, Uhum. porque as pessoas pensam que a organização é Deus na Terra. Não, Pois, e não é. não é. Senão, Até o vídeo do irmão Jeffrey, o tal advogado faz a questão a ele se a organização é, diz-se ser, ser escolhidos por Deus para o representar aqui na Terra. mas ele diz que seria presunçoso, né, fazer, Presunçoso, yeah. Acreditar nisso, yeah. mas depois fazem essa afirmação nas publicações. Sim. Claro. Mas perante um juiz não o fizeram, né, porque era assim um bocadinho descabido. Serve para nós que estamos debaixo de controle mental. Para Uhum. juízes, advogados e procuradores já não serve. Isso já não serve, Uhum. não encaixa. Hum? Vítor e Verónica, então, para concluir aqui esta entrevista breve, vocês têm uma carta que vão entregar amanhã ao Corpo de Anciãos, né? Sim. Amanhã é domingo, ok, nós estamos a fazer esta entrevista no sábado. E vocês vão entregar essa carta. Vocês gostavam de partilhar connosco o que é que vocês escreveram à congregação? Neste Sim, caso é sim. a Água de Mel e a Sim, congregação. a Congregação Espanhola, ao Departamento de Serviços e Departamento de Dados Pessoais. Ok, então lê para nós. Eu, Verónica Veloso Alves Vieira, como publicadora batizada e identificada como Testemunha de Jeová, venho por este meio comunicar a minha dissociação e desvinculação da Organização das Testemunhas de Jeová na Ilha da Madeira, na qual pertence à Congregação Espanhola, no Funchal, assim como o meu marido Vitor Hugo Freitas Vieira, publicador não batizado, deseja a desvinculação desta organização, na qual pertence à Congregação de Água de Mel Funchal. Depois de vários anos dedicado tempo, recursos e de parte da minha vida a esta organização, na qual eu agradeço por me terem ensinado a saber como ler a Bíblia,
está na hora de tomar esta posição bem ponderada. É contra a minha consciência continuar a compactuar com esta organização que se diz ser representante de Deus na Terra, pregando que o amor que nunca acaba e que diz seguir a Bíblia, mas que apenas segue a lei de homens e que acrescenta carga demasiado pesada aos fiéis, sem qualquer fundamento bíblico. Depois de muito estudo, muita pesquisa, vivência e experienciar o tipo de fé fabricada e baseada em emoções, descobri que a verdade, a felicidade e o verdadeiro amor não estão presentes na organização das Testemunhas de Jeová. São por estes motivos que pretendemos nos desvincular e dissociar desta organização. Gostaríamos que a nossa renúncia fosse anunciada na reunião e que os nossos dados pessoais fossem eliminados do banco de dados do membro das Testemunhas de Jeová. Ok, essa é a vossa carta. Congregação Espanhola, Congregação Água do Mel, Departamento de Serviço e Departamento de Proteção de Dados em Betel. Ok, para removerem os vossos dados na base de dados deles. Ok, muito bem. Está feito. Está feito. E com isso, formalmente, vocês estão desvinculados da Sociedade de Autologia. Mentalmente, vocês já tinham saído. Agora, formalmente. Ok, olha, eu espero que a vossa entrevista sirva de incentivo para outros, pelo menos para começarem a usar o cérebro que Deus nos deu. Só isso. Só isso. Exato. Só. Façam uso do cérebro. E façam uso da Bíblia. Atos 17:11. Mentalidade nobre. Né? Usar o cérebro que Deus nos deu para questionar de forma analítica aquilo que nos é apresentado. Aí. E acho que vocês são um exemplo nisso. Vítor, parabéns pela coragem. Vítor Hugo, né? Verónica, parabéns também pela tua coragem e pode ser um incentivo para as irmãs na Madeira e em Porto Santo, porque tu és Porto Santense. Uhum. E tem que começar sempre por algum lado, não é? Sim, É. exato. Eu também me sinto emocionalmente apegado, sim. Porque eu estive lá 3 anos e meio e ao fim de 3 anos e meio já não queria sair. E vou ser franco com vocês, quando fui para lá senti-me um bocadinho preso. Os primeiros meses senti-me ali condicionado, mas depois já fazia parte da terra e convidaram para ir para o Funchal e eu até, epá, mas não tem lá outro. Não tem lá outro. Foi na altura sobre esse circuito, que eu não vou mencionar o nome, mas eu disse, epá, precisamos que vais para o Funchal e tal, congregação central. Então, mas não há lá ninguém, então, mas estão despido, né? Não há lá ninguém. Eu já não queria sair dali, já estava bem, estava no meu canto, já me tinha mentalizado e então acabaria por ficar ali. Por isso estou ligado emocionalmente, sim, com o Porto Santo e com o Porto Santense. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não, acho que já disse tudo. Ok. Verónica, também nada? Olha, simplesmente o texto de 1 Coríntios, também faço referência na carta, 1 Coríntios 4, 3, 5, que diz que pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato. Nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acusa, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Apenas isso. Muito bem. Porque geralmente as pessoas, dentro da sociedade de vigia, vão fazer um julgamento sobre a vossa pessoa, sim. Provavelmente muita gente vos vai deixar de falar. Se calhar no Facebook vão desaparecer do Facebook como amigos. Ok, é um julgamento deles, não é um julgamento do Cristo. Exato. Para mim não me importa. O que me importa é seguir a Cristo, a Jeová e as suas leis, os seus mandamentos. O que Exato. ele refere na Bíblia. Ok. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Vocês perceberam como a Verónica cogitou a possibilidade de romper o casamento apenas porque o Vítor Hugo questionou as regras da sociedade de religião? Notem, o Vítor não questionou Deus ou Cristo, não, ele questionou a JW.org. Mas no subconsciente da Verónica, aquela programação neurolinguística que induz a comportamentos automáticos, o tal subconsciente, no subconsciente da Verónica, a organização é o cordão tríplice. Notem que o problema não era Deus, não era Cristo o assunto, era a organização.
Notem o poder e influência necessários para uma empresa religiosa ter voz no elo matrimonial. Uma empresa religiosa que ocupa um lugar que não tem o direito, o matrimónio. Notem, nós não estamos a falar de Deus ou de Cristo, porque aquele texto vem sempre à mente das Testemunhas de Jeová. Se alguém tiver maior afeição pelo pai ou pela mãe do que por mim, não é digno de mim. Mas nós não estamos a falar de Cristo, nós não estamos a falar de Deus. Estamos a falar de uma organização que ocupou, que se sentou no lugar de Deus, sentou-se no lugar de Cristo para alavancar uma empresa religiosa. Sim, eles usam o nome divino, usam as Escrituras para se alavancarem, para terem poder sobre 8 milhões de pessoas. E foi isso que eles conseguiram fazer. Conseguiram criar um exército de 8 milhões de pessoas leais ao ponto, se necessário, desfazer o elo do matrimónio. E até vão mais longe, não ficam por aqui. Estes 8 milhões de pessoas até estão dispostos a entregar a vida como kamikazes. E notem que a história da Sociedade de Vigia retrata isso. Há provas, porque nos anos 60 era proibido o transplante de órgãos, porque era encarado pela Sociedade de Vigia como canibalismo. Por isso, a Sociedade de Vigia diz: os transplantes de órgãos é errado. Os 8 milhões de pessoas o que é que fazem? Morrem, sem problema. Os transplantes de órgãos já não é errado. Ok, não há problema, nós vivemos. O que é que se passa aqui? As transfusões de sangue são proibidas em Portugal. Ok, não há problema, nós morremos. As transfusões de sangue não são proibidas na Bulgária. Ok, nós levamos. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Se for um filho na cama do hospital em Portugal, morre. Na cama do hospital da Bulgária, não morre. O que é que se passa aqui? O que é que se está a passar aqui? Isto faz-me lembrar um bocadinho aquilo que Jeová fez a Abraão. Ele pediu a Abraão para sacrificar o seu filho. E Isaac ofereceu. Só que Jeová impediu, porque não era a sua intenção. A pergunta que eu faço é: como é que a sociedade de Torre de Vigia tem tanto poder de decisão sobre a vida das Testemunhas de Jeová, assim como Jeová tinha sobre Abraão? Como é que é possível? Se a Sociedade de Torre de Vigia pede para entregar o vosso filho na cama do hospital em Portugal, vocês entregam. Na Bulgária não é preciso, vocês não entregam. Como é que a Sociedade de Torre de Vigia tem tanto poder sobre a vida das Testemunhas de Jeová, assim como Jeová tinha sobre a vida de Abraão? O que é que se está a passar aqui? Eu conheço um irmão casado que tem um filho de 3, 4 anos, em que ele despertou, no sentido de conseguiu perceber quem realmente é a Sociedade de Torre de Vigia, e obviamente a maneira de pensar dele entrou em conflito com a sua esposa e com os seus pais. O que eu achei assustador foi a mãe deste irmão chegou ao pé dele e ameaçou: se tu te divorciares da tua esposa por causa dessa tua maneira de pensar, tu vais perder o acesso ao teu filho de 4 anos. Isto é assustador porque este irmão não questionou a Deus, não questionou Cristo. Não, foi só as regras da JW. E quem é a JW? Mas na cabeça desta mãe, no subconsciente desta mãe, a organização vem em primeiro lugar. Depois vem o filho. Como é que é possível isto? Como é que é possível que os membros da Sociedade de Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, entreguem o vosso casamento, entregam a vossa vida e a vida do vosso filho como sacrifício às regras mutantes da Sociedade de Torre de Vigia? Sim, são regras mutantes, porque se amanhã a Sociedade de Torre de Vigia acabar com determinada regra, vocês mudam de comportamento. O problema é quando essas regras mudam, o sacrifício dos vossos filhos e das vossas filhas já foi feito no altar de Baal. Vocês sacrificaram os vossos elos matrimoniais, os vossos elos familiares no altar de Baal, que é a Sociedade de Torre de Vigia, uma empresa religiosa fundada nos Estados Unidos em 1881, que usa o nome divino, usa a Bíblia para alavancar as suas regras mutantes. Eles conseguiram criar um exército de 8 milhões de zumbis que têm obediência cega a uma organização, uma obediência hipnótica. O espírito JW.org tomou conta de vocês.
E esse espírito é o espírito anticristo. Olhem, a sociedade de vigia, ela vai ser julgada pelo Cristo pelo que ela realmente é. Uma corporação religiosa, assim como as outras corporações religiosas. Nada mais do que isso. É uma empresa que lucra e engana por meio do uso indevido do nome de Deus. O uso profano do nome divino para alavancar um império religioso. Olha, meus irmãos, terminando com o Espírito de Provérbios 7, 22 e 23. Vocês estão a ser enganados. Vocês não percebem que assim como o touro vai para o abate, e assim como o tolo vai para o tronco, e assim como o pássaro vai para a armadilha, vocês, Senhor Jeová, não sabem que o vosso comportamento hipnótico, zombificado, vos irá custar a vida.